Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Caio, oficialmente nós entramos no período de outono aqui no Canadá. 21 de setembro foi o final do verão, começo do outono. Então já estamos em clima aí já não festivo, né, cara? E por mais que a gente comentou, é que o Guilherme não gosta de falar sobre isso, né, mas a gente comentou, acho que uns 2 podcasts atrás, sobre esse negócio de estação, né, frio e tal, e eu tinha comentado que as estações elas são bem definidas, né, inclusive essa semana eu postei no nosso Facebook, acho que foi antes de ontem, né, uma foto já das folhas todas caídas já aqui no parque do lado de casa. Então, assim, realmente a temperatura agora, nesse momento já tá 12 graus agora aqui. E os seus termômetros, Guilherme? Você já está monitorando eles 24 horas? Sim, nos meus termômetros a temperatura está 14 graus agora. Ô, Caio, é até curioso, né? A gente está falando aí de mudança de estação. Eu estava conversando essa semana com um aluno nosso, né, que veio através da nossa agência. Ele chegou essa semana passada aqui em Vancouver, e ele estava comentando, porque já está fazendo 10 graus, né, no final da tarde e tal, ele estava reclamando, já se queixando assim, brincando, né, pô, já está frio e tal. Eu falei assim, não se preocupe, o inverno ainda não chegou. É o final do verão, né? A gente está no final do verão, 12, 14 graus é o final do verão aqui no Canadá, então não se preocupe, não tenha pressa que o inverno vai chegar. O pior ainda está por vir. Né? Normalmente é depois do Halloween, né? A hora que solta as bruxas, né? É depois do Halloween, começo de novembro, aí a temperatura começa a esfriar. Sim. Né? E eu já comprei minha jaqueta de inverno. É engraçado, o último podcast, acho que foi o último, Penúltimo. A gente gravou a gente falou sobre inverno, e eu falei muito sobre jaqueta. Eu lembro que eu repeti a palavra jaqueta 300 vezes no podcast, né? E curioso que depois disso eu acabei indo na loja e já comprei minha jaqueta pro inverno 2012, 2013 e 2014. Muito bom. Então, e o umidificador? Todos já estão ligados, prontos para serem ligados aqui. Para quem não sabe do que a gente está falando, de umidificador, que é um equipamento muito importante para passar o inverno aqui no Canadá, ouça o podcast 65 menos 2 a 63. 63. Então, no podcast de hoje, a gente é um podcast dedicado às pessoas que nos mandam e-mail. A gente recebe muito, com frequência, e-mails de pessoas que querem ter uma orientação geral e básica da imigração. Sim. Então a gente continua, né, Guilherme? A gente tá dando uma sequência a esses últimos 2 podcasts que a gente fez, né? Esse guia básico, né? Sobre o Canadá. Primeiro que a gente falou sobre frio, depois a gente falou sobre comida. Você deu um show de culinária, né, no podcast passado. Obrigado. Inclusive a nossa mãe até mandou uns e-mails, né, corrigindo você. E agora também o sobre imigração. Então a gente está cobrindo aí o básico do básico sobre o Canadá. Sim, a nossa mãe disse que eu falei a marca do arroz errado. Eu não vou fazer errata de marca de arroz, né? Me desculpe. Né? Então, é isso. Eu até perdi o que eu estava falando. Né? Esse podcast é dedicado a esse perfil aí de usuário do nosso site que está chegando agora e que tem uma orientação geral de como funciona todo o processo para ter aquela primeira aula, as primeiras informações básicas aí, né? A base da casa, para você entender a imigração para o Canadá. Então a gente até pede licença para os nossos usuários mais avançados, né? Possivelmente algumas informações, ou talvez até todos para os mais avançados, são informações que eles talvez já saibam, mas eu acho que é importante pelo volume de e-mails que a gente está recebendo, de pessoas pedindo exatamente isso. Olha, eu não, né, às vezes a pessoa não fala isso. Mas eu preciso de um norte, né? Inclusive a gente tem até aquela pesquisa que a gente está constantemente no nosso Facebook, né? Que as pessoas podem responder. Muita gente fala que ainda não sabe para que direção ir, ainda está um pouco confuso em relação aos processos. Então a gente quer fazer esse podcast para ver se ajuda um pouco a solucionar essas dúvidas iniciais, né? Então, Caio, vamos começar o nosso sobrevoo sobre o assunto. Olha que assunto amplo, né? Imigração para o Canadá, né? Se você digitar imigração para o Canadá no Google, vai aparecer milhões de opções. Então, esse podcast vai condensar, a gente vai dar a nossa visão, né? A gente que trata desse assunto por tantos anos, né? É a orientação inicial geral sobre imigração para o Canadá.
Então, Caio, vamos começar falando de uma ideia até que às vezes a gente está ouvindo muito. É engraçado, às vezes a gente ouve esse comentário, né? A imigração para o Canadá está fechando as portas. Está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil, o Canadá está fechando as portas. E aí, Caio, é curioso, né? A gente está aqui no Canadá, a gente sabe que não é assim, porque a cada dia a gente vê que chega mais aluno, chega mais imigrante, você conhece uma pessoa. Quando você chegou aqui no Canadá? Cheguei no passado, cheguei há 2 anos atrás. Né? A maior parte das pessoas que eu tenho convivido aí, elas chegaram nos últimos 5 anos, né? Sim. Então é curioso que eu entrei no site da imigração aí antes da gente gravar o programa, a gente estava até comentando sobre isso. E aí eu descobri que no ano passado, em 2012, a imigração para o Canadá atingiu uma das maiores marcas da história da imigração do país. Né? Então, só para as pessoas terem uma ideia, eu não vou ficar aqui, né, jogando, como os canadenses falam, dropping numbers, né? Acho que é isso que eles falam. Né? Não vou ficar jogando número nos ouvintes, mas no ano passado, 257 mil pessoas imigraram para o Canadá. Para as pessoas terem uma ideia, esse é o terceiro maior volume. 2010 se registrou 280 mil, em 2005 262 mil, ou seja, no ano passado, agora, nos últimos meses, né? Sim. Foi a terceira maior marca. Então, se você somar 4 anos de imigração, dá 1 milhão de imigrantes. Nos últimos 4 anos, o Canadá recebeu mais, de uma forma bruta, aí, 1 milhão de imigrantes. Quer dizer, é um volume considerável, né? E é um volume, eu acho que não tem como brigar com o número, né, Caio? Os números falam por si, né? A imigração para o Canadá nunca esteve tão popular, né, e num volume tão grande como agora, né? Inclusive, o próprio governo, o setor de imigração do governo canadense, já falou que eles querem manter, eles precisam manter esse número de 250 mil por ano. Então, não é aquela coisa, ano passado foi assim, mas agora esse ano já vai ser diferente. Não. A meta do governo, toda a cota deles, é atingir os 250 mil nos próximos anos. Por ano, né? Por ano. Por ano. Então é bem lembrado, Caio. Eu lembro que foi um release que eles emitiram no ano passado, até para divulgar esse... desculpa, eu bati no microfone aqui, cara. Para divulgar esse número, né, de 257 mil, eles disseram exatamente isso. E aí, para as pessoas também terem uma ideia, que a gente está vivendo aí o ápice da imigração ao Canadá, em 22 anos, no período entre 1988, eu já era grandinho em 88, cara. Não sei você. Já era careca. Eu já tinha barba, né? Em 1988 eu já tinha 11 anos de idade. Então, entre 1988 e 2012, 22 anos, matemática precária não está errada, o volume de imigrantes, o volume anual de imigrantes praticamente dobrou no Canadá. Sim. Então, acho que não precisa de mais números, né? Eu vou parar por aqui, cara. Eu não vou mais falar sobre números. Mas eu acho que é importante a gente, né, bater nesse ponto exatamente para... acho que é contra-argumentar muitas informações que a gente vê, opiniões que a gente vê a respeito de imigração para o Canadá. Sim. O que está acontecendo é uma organização, né? Como você até disse, né? Esses últimos 22 anos, principalmente a última década, aumentou muito o número de imigrantes, né? Então, é lógico que o governo ele precisa se organizar e começar a selecionar as pessoas de uma outra forma. Então, o que eles estão fazendo é organizando toda essa parte de imigração. Algumas pessoas acham, né, sem às vezes conhecer muito sobre o que está acontecendo, né, o histórico, ou o que está por vir, já assume que o Canadá está fechando a porta. Mas não é. O que está acontecendo são mudanças, mas o objetivo é atingir esses 250 mil. Até levantar um tema que a gente ia deixar mais para o final, Caio, a gente está falando desse volume. Por que o Canadá precisa manter esse volume, né, de imigrantes? Né? Porque a economia do Canadá está em plena expansão, principalmente o setor de agricultura no interior do Canadá, Saskatchewan, Manitoba, e principalmente a indústria do petróleo. Descobriram que no Canadá talvez tenha aí, mais petróleo do que no Oriente Médio. Segundo pesquisas aí, essas iniciais, aponta que o Canadá poderia gerar petróleo para toda a América do Norte sem precisar mais do Oriente Médio. Você imagina, né? Sim. Fora o gás natural, fora o ouro no norte do Canadá, fora carvão, né? Como que é carvão, né? Carvão, minérios também na área de Quebec, né? Na província de Quebec, se eu não me engano.
Quer dizer, o Canadá tem plano de expansão, o Canadá precisa de profissionais nessas áreas. Precisa explorar, porque o Canadá ainda é um país ainda que, apesar de, né, a dimensão, né, ser, acho que o segundo maior país do mundo, né, depois da Rússia, o Canadá ainda é pouco explorado. Agora que eles estão começando a descobrir né, os recursos naturais do Canadá. Então, a explicação, né, a grosso modo, por que o Canadá precisa de tanta gente, muito se deve a isso. Ou empregos diretos nessa indústria, ou empregos indiretos, né? Porque uma indústria agrícola, petrolífera, ele acaba gerando outros, né, de forma secundária, outras profissões, né? Outras demandas, né, por profissionais. Né? Vendas, né? A parte de eletrônicos, serviços. Transporte, né? Infraestrutura. Né? Sim. Então, o Canadá tem plena expansão. O Canadá está vendo o seu ápice. Né? Dizem aí que o Canadá tem riqueza pelo menos para o próximo século, para 100 anos. Sim, né? Então, você publicou no seu blog, Caio, acho que em maio desse ano, um post falando que o Canadá tem 50 formas de migrar. Mais de 50, né? Mais de 50 formas de migrar. Então, Caio, as pessoas estão vindo, vocês não precisam ficar preocupados, aqui a gente não vai. Fórmula 1, Fórmula 2, 3, né? Daqui 3 horas a gente chega, né? 49, 50. Ô, Caio, como que a gente vai organizar isso? A gente vai falar 50 formas? Vamos dar uma organizada, né, cara? Vamos sim. segmentar, né? O que a pessoa que está nos ouvindo precisa saber? Tem 50 formas, mas qual que seria, se você encontrasse com uma pessoa que não entende nada ainda sobre a imigração para o Canadá e gostaria de ter uma orientação inicial, o que você diria para ela de início, Caio? Eu diria que a gente pode dividir aí em duas categorias, né? Primeiro, a econômica, né? A imigração econômica, né? Em relação aos imigrantes que chegam no país, que é para trabalho, né? Essas coisas. Ou para a família. Para quem já tem família aqui, esposa, marido, está casando com um canadense. Então, vamos dividir nessas duas categorias, que é para a parte da economia, em relação ao emprego, trabalho, todas essas coisas, e a família, que eles chamam de, né, reunião familiar. Quer dizer, ou você imigra como um trabalhador, né, nessa área de profissional mesmo, né, o seu perfil profissional, sim, né, uma oferta de emprego. Você tem um emprego, ou está aqui, veio estudar, conseguiu uma oferta de emprego, né, alguma coisa assim, o processo aí federal, que a gente ainda vai falar, e tem a parte de família também, que não envolve essa parte de emprego, mas é o vínculo, no caso, algum familiar que você tem, ou você está namorando aí um canadense e o canadense aí está aplicando para você vir para cá. É curioso que a gente sempre já fala sobre imigração, fala-se muito sobre imigração e até deixa, às vezes, de lado essa questão da imigração, a family class que eles chamam, né? A imigração familiar. E eu estava fazendo essa pesquisa no site oficial aí das estatísticas de imigração para o Canadá, eu descobri que a grosso modo, a cada 4 imigrantes, 1 imigra através da family class. Sim, e grande parte da porcentagem aí é para esposa, né, e esposos aí, que é para quem está casando com um canadense, ou um imigrante já, né. É muito comum, aqui em Vancouver você conhece um brasileiro, principalmente brasileira, não sei porquê, mas as brasileiras elas casam mais com canadenses do que brasileiros, né, homens casam com canadenses, né? É mais comum você ver, né, e a maior parte das brasileiras que conheço aqui em Vancouver, já conheci, elas imigraram através dessa modalidade de imigração, né? Casou com um canadense, sim, ou com um imigrante, não precisa ser canadense, se a pessoa é imigrante, né? Sim. E acabou, né, se estabelecendo no Canadá através dessa modalidade. Outra, dentro da modalidade dessa family class, tem também filhos de imigrantes, avós de imigrantes, avós, né, e pais de imigrantes. Sim, né? Todos os seus parentes em primeiro grau próximos, né? Se você é imigrante ou canadense, você também pode imigrá-los, né? Não vale para irmão ou irmã, porque eu tô falando isso porque já teve bastante gente que perguntou assim, meu irmão ou minha irmã tá no Canadá, pode aplicar? Não pode. Mas assim, esposa, né, filho, mas o filho também tem que ser, se não me engano, eu posso estar errando agora, mas tem que é só para menor de idade, eu não lembro se é 18 ou 21, alguma coisa assim. Tem que ser menor de idade.
E avó, né? Se irmão pudesse, né, cara? Se irmão pudesse, eu não teria vindo para cá, eu esperaria você imigrar, e aí você me migraria para o Canadá. Sim, sim. Infelizmente, a vida não é fácil, né? Eu tive que imigrar, você também teve que imigrar, né? Sim. Então, mas é a se considerar. A maior parte das pessoas que nos mandam e-mail, elas ainda estão no Brasil, e é engraçado, elas chegam aqui, a chance de você encontrar um canadense, né, um imigrante, e casar é grande. As estatísticas não mentem, né? Sim. Mais de 20% do total de imigrantes no ano passado vieram através dessa modalidade de imigração. Mais alguma coisa a acrescentar sobre Family Class, cara? Family Class? Não, acho que é isso, né? Family Class, não. Então é isso. Vamos então passar para a classe aí que imigra aí. De cada 4, quase 3 imigrantes vêm através dessa classe, que é a Economic Class, que o Caio já comentou, que são de trabalhos. Também tem, sem querer te cortar, mas antes da gente entrar aí pra parte, né, principal do podcast, também tem a parte de refugiado, investidor, que tem muita gente que vai perguntar, mas investidor, essas coisas, né, refugiado. Esse daí corresponde a um número muito baixo aí, de 3 a 4% do total de imigrantes. Então, a gente não é o foco aí nosso também pro mercado brasileiro, né? A gente já recebe alguns e-mails, eu posso me ligar como refugiado, estão me perseguindo e tal. A verdade é que é muito difícil, é um processo que eles estão sendo bem, mudando, estão sendo bem estritos em relação a isso. São casos muito específicos apenas que imigram através do refugiado. Inclusive, teve um caso aqui em Vancouver de um espião russo que ele desertou, ele veio para o Canadá e ele tentou imigrar, depois ele estando aqui, ele tentou imigrar através de refugiado e o pedido dele foi negado. E ele se refugiou, engraçado, entre aspas, numa igreja aqui em Vancouver e falou que não iria deixar o Canadá, que ele não poderia voltar para a Rússia, que era perigoso, etc. Então, é um processo complicado. Se você está pesquisando sobre isso, eu deixaria de lado, eu não focaria minha atenção em processo de refugiado. Inclusive, 2 semanas atrás eu recebi um e-mail de um aluno meu, japonês, mas ele tem um amigo mexicano e ele mandou um e-mail porque ele sabia, né, que a gente tem o site, né, trabalha nessa parte de imigração e tal, e ele tem um amigo mexicano que tava perguntando sobre esse negócio de refugiado porque a máfia lá no México tava querendo matar ele, né, e ele falou, e ele tava perguntando se é possível isso e tal, não sei o que, e que não se aplica, né, esse negócio de é perigoso, meu país é perigoso, ou esse tipo de coisa não aplica para refugiado. São coisas mais sérias aí. Sim, tem que. Então, cara, vamos falar sobre a principal modalidade, responsável por quase 70% do total de imigrantes no ano passado, que é a modalidade que eles chamam de Economic Immigrants, né? São os trabalhadores, né? Fazendo uma tradução aproximada aí, são os trabalhadores. E aí a gente divide, né, dentro desse bolo, né, desse total aí de imigrantes, existem duas vamos colocar submodalidades básicas dentro do processo de trabalhador, que é o processo federal, você pode migrar direto através do governo federal, ou o processo provincial. Você imigra através de uma província, a província se aprova você, e aí finalmente recebe uma segunda aprovação do federal. Então existem essas duas modalidades, migrar através do processo federal ou migrar através de uma província. Né? E aí é engraçado, cara, que a gente está falando dessas duas modalidades. No meu caso, eu migrei através do federal e você migrou através do provincial. Né? Então, cara, vamos explicar aí para a pessoa que está nos ouvindo, quer entender aí, basicamente, como seria o processo federal. No federal, a gente tem praticamente aí 2 processos, né? Que é o Federal Skill Worker, né? O famoso Federal Skill Worker, e o que a gente comentou muito esse ano, porque reabriram esse ano, o processo esse ano, então a gente comentou bastante sobre ele. Inclusive, se você quer saber mais sobre o processo federal, ouça o podcast 49 e 50, que a gente abordou o processo federal nos 2. Então tem aí o processo federal e o Canadian Experience, que é pra quem... Você quer falar alguma coisa, Guilherme? Por quê? É que você deu uma respirada, né? Eu achei que você fosse dar uma...
Eu tava meio zonzo, cara. Ah, tá. Então... Você tava tentando pegar um ar aqui. Liga o umidificador. Então, tem o processo federal e o Canadian Experience. Né? O Canadian Experience é basicamente você tem que ter uma experiência de trabalho no Canadá por pelo menos 12 meses em alguma das áreas. Se você quer um podcast bem detalhado sobre o processo do Canadian Experience, ouça o podcast 41. Foi um podcast completo só sobre o Canadian Experience. Então, podcast 41, a gente abordou tema, o principal tema foi o Canadian Experience ponto a ponto desse processo. Então, você quer falar um pouco sobre o processo federal, Guilherme? Não, cara, antes da gente falar sobre o federal, já que você está falando do Canadian Experience, você pulou o roteiro nosso aqui, né? Desculpa, Guilherme. Foi por isso que você deu uma suspirada, né? Você saiu do roteiro, você saiu do trilho, né? Desculpa. Mas não faz diferença, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado do produto, né? Olha, bateu um flashback aí das épocas da escola, né? Nossa. A gente era ótimo, muito bom aluno. Eu era excelente aluno. Excelente. Então, do Canadian Experience, que é um processo novo, né? Razoavelmente novo, acho que tem uns 4 anos já, né? E ele, se você trabalha no Canadá, né, como o Caio estava explicando, você trabalha no Canadá, geralmente você faz uma faculdade, a faculdade te permite depois trabalhar, ou você tem um visto de trabalho e você exerceu aí o seu visto de trabalho aqui no Canadá. Se você somar, corrige-me se eu estiver errado, Caio, se você somar um ano, período integral aqui no Canadá, você poderia se qualificar para emigrar através do que eles chamam o processo de Canadian Experience ou, né, experiência canadense. De trabalho, né? Tem que ser... experiência de trabalho. De trabalho, Porque o Canadian Experience, no passado, ele aceitava a experiência também que você teve estudando no Canadá, mas não conta mais. O que interessa agora, eles querem saber se você tem 12 meses de trabalho legal no Canadá. E a pessoa que está nos ouvindo deve estar se perguntando como eu posso trabalhar. A forma mais comum é você vir fazer um college, né? Que aqui college é uma faculdade, né? Não Sim. É colégio, né? College aqui eles chamam, são faculdades, né? Então você vem para fazer uma faculdade, geralmente college é a duração de 1 ou 2 anos e tem diversos colleges que depois que você termina a etapa de estudo, você ganha uma autorização para trabalhar. Então você tem que, as pessoas interessadas aí no Canadian Experience tem que se enquadrar nisso, fazer um college, por exemplo, e depois trabalhar por 1 ano, período integral no Canadá. Então essa, sem dúvida nenhuma, foi uma novidade da imigração nos últimos anos, bastante interessante, né? Porque antes não existia, né? Só existia a modalidade de trabalhador qualificado, então a gente recomenda. Como o Caio disse, podcast 41 para quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso. Né? Sim. Caio, então vamos falar do processo trabalhador qualificado, que já chegou a ser, ainda é, nas estatísticas, né, um dos processos que mais recebe imigrantes. Né? O processo federal de trabalhador qualificado é um dos mais populares, já foi no passado até mais popular, né? As regras mudaram, mas ainda, segundo as estatísticas, o processo de trabalhador qualificado é ainda um dos que mais responsáveis por mais aprovar novos imigrantes para o Canadá. Então, sim, foi o processo que você imigrou, né? É o processo que eu imigrei. Basicamente, são 2 aspectos aí diferentes. Você tem que somar pontos em variadas modalidades. Por exemplo, idade. Se você tem uma determinada idade, então você soma um determinado número de pontos. Experiência de trabalho no Brasil. Quanto você tem? Aí você soma dentro disso, dentro de uma escala de pontos. Nível de inglês, fala inglês, quanto fala de inglês? Francês, fala como segunda língua? Não. Adaptabilidade, já estudou no Canadá, já trabalhou no Canadá, a esposa fala inglês. Então, sim, são vários aspectos que somados você tem que somar pelo menos 67 pontos no total de 100. Você somou 67 pontos, além disso, a sua profissão tem que estar na lista de profissões que a imigração hoje deseja, né, de imigrantes. Né? Então, além de somar os pontos, a sua profissão tem que estar na lista. A gente não vai entrar em detalhes, mas basicamente são esses 2 aspectos, somar pontos e que a profissão esteja na lista. E também porque a gente já comentou muito sobre esse processo no podcast 4950, inclusive no blog, no post do meu blog, do post do
podcast 4950 tem também a lista das 24 profissões que você precisa estar aí dentro de alguma delas. Não. Cara, então vamos agora passar para os processos provinciais. É engraçado, o seu post que você colocou em maio no blog, dizendo que o Canadá tem mais de 50 modalidades de imigração, uma boa parte dessas 50 é porque o Canadá tem várias províncias, né? Sim, grande parte é por causa dos processos provinciais, né? Tem muitas províncias, são 10 províncias e 3 territórios. Então só daí já sai aí uma boa parte dos processos de imigração, e cada província tem como que eu vou chamar? Subcategorias, né? Explica um pouco sobre isso, Caio. Não é só um processo por província. Cada província pode ter diversos processos. Porque tem muita gente que fica muito focada nesse negócio do processo federal. A minha profissão não está na lista, né? Mas a verdade é que os processos provinciais, eles abrem diversas outras opções para as pessoas, né? Como você disse, né? O Canadá tem diversas províncias, territórios, e cada uma delas tem categorias diferentes. Agora, o que tem de comum entre esses processos provinciais? Cada processo provincial, ele tem também o chamado trabalhador qualificado para a província, né? Então, aí, posso estar esquecendo alguma aí, mas praticamente todas as províncias, eles têm o trabalhador qualificado para a província, né? Que não é o processo federal que a gente estava falando. E também tem processos para estudantes, o que o processo federal não tem. O processo federal, se você estudou no Canadá, ou fez um college, uma pós-graduação, ele não... você teria que migrar através de uma província, se você fez isso. Então, esses processos provinciais, eles têm essa categoria de International Students, né, ou Graduates, que é para quem se graduou em alguma instituição da província. E aí... todas as províncias têm basicamente essas duas categorias. Aí o que vem depois disso? E o porquê que tem o processo provincial? Por que o Canadá não simplesmente utiliza só o federal e acabou o Canadian Experience, né? Porque cada província tem sua própria necessidade de acordo com a economia da província, né? Então, se você pegar, por exemplo, a província de Alberta, eles têm uma categoria que é para farmers, que é para quem está nessa parte de agricultura, fazenda, né? Eles têm também uma parte uma categoria chamada recrutamento estratégico, que é para em determinadas áreas, como você até disse a respeito do petróleo, todas essas coisas, são categorias específicas para suprir as necessidades da província, né? Aqui em BC, por exemplo, British Columbia, eles têm a categoria de trabalhadores semi-qualificados, que é para ajudar nessa necessidade do turismo. A gente sabe que o turismo é algo muito forte aqui em BC, então tem a parte de comida, hotelaria, tudo essas coisas. Então, cada província tem seus próprios, as suas categorias específicas. A província de Manitoba também tem a parte de agricultura, fazenda. Então, esses processos provinciais, eles ajudam as províncias a suprirem essas necessidades, né? E as províncias, normalmente, elas começam alguns projetos pilotos. Vamos supor que nem teve aqui, se eu não me engano, aqui em British Columbia, que encerrou, acho que no início desse ano, tinha um processo que era para quem se graduou em determinadas áreas em uma instituição de ensino aqui em BC, que poderia aplicar. Então, as províncias, elas testam algumas áreas, ou de acordo com a necessidade da província daquele momento, eles podem começar um projeto piloto só para aquela província, e que não tem nenhuma relação com o federal. Cara, então é interessante também destacar que aqui no Canadá o poder é bem descentralizado, então as províncias, elas realmente têm vamos colocar poder, não seria a palavra certa, mas o poder, né, de autonomia, selecionar, né? Autonomia, né, exatamente. Sim. Autonomia de selecionar candidatos à imigração. Mas também é importante observar que você imigra através da província, você é pré-aprovado, na verdade é essa, né? Você Sim. recebe uma pré-aprovação da província, aí você manda o seu pedido de imigração para a etapa federal, né? Como aconteceu com você. Para ser finalizado, né? Ele é finalizado, né? Quem assina, né, o seu processo aí, o final é o federal. Então você dá início na província, a província aprova você e
daí você termina no processo federal. Inclusive, um fator interessante que também é um post muito popular no blog, para uma cidade... Na verdade, Manitoba tem algumas cidades que têm esses processos um pouco diferentes. Tem uma cidade de Manitoba que é Morden, e também acho que tem mais umas duas, que a própria cidade tem o seu próprio sistema de aprovação, porque a cidade está precisando de determinados profissionais, então você aplica, a cidade aprova você, e daí vai para o provincial e o federal. Entendeu? Então, não apenas no caso aí da província, mas também no caso de Manitoba, e se não me engano Nova Escócia, também tem algo relacionado à cidade, inclusive está no blog isso, no nosso blog. Então, as províncias, elas têm sim autonomia para ditar aí as regras, lógico que tem que seguir tudo, tem que seguir, né, a lógica do processo federal, mas é tudo baseado também nessa questão de necessidade profissional, dos profissionais que eles precisam para a província. Né? Não, cara, até eu lembrei da época que você imigrou através do processo provincial. Sim. Eu lembro que você recebeu a aprovação da província, eles devolveram, acho que o pedido, né, com uma carta de aprovação, aí Sim. Você reuniu todos os documentos e mandou para o federal. Aí você manda os formulários do federal com essa carta de aprovação da província. Né? E na etapa federal, basicamente eles vão verificar, acho que a parte médica, né, se você está saudável e tal, e a parte de criminal, né, se você não tem nenhum problema com a justiça, né? E aí, passado essa etapa final, você recebe, né, o seu... Sim, e como eu já estava aqui, né, desde o momento que eu consegui a aprovação da província até ir finalizar o federal, foi um prazo aí de 1 ano, né, para finalizar o processo. Eles enviam, assim que você é aprovado pela província, eles enviam uma carta que é para você solicitar um vídeo de trabalho. Então, como eu já estava aqui, eu podia esperar aqui e continuar trabalhando, entendeu? Eu não precisava aplicar para um outro visto ou sair do Canadá. Não, o fato de eu ter sido aprovado pela província, eu pude aplicar para um visto de trabalho, para uma permissão de trabalho, e continuei trabalhando. Agora, uma coisa muito importante em relação aos processos provinciais, que eu estava até esquecendo de falar aqui, é que as províncias, elas querem um comprometimento da pessoa com a província. Isso é algo assim, que a gente tem conversado bastante a respeito desse processo de Manitoba, que foi, né, que a gente colocou já esse ano no blog, mas também isso serve para todas as províncias. A província, ela quer ter certeza que você vai continuar naquela província. Isso é muito importante, que você não tenha uma relação com outras províncias. Por exemplo, tem muita gente querendo imigrar para Manitoba, né? Mas se você já fez o intercâmbio, por exemplo, aqui em Vancouver, Toronto, dificilmente você vai conseguir entrar para algum desses processos. Porque a província, eles ficam com receio, porque algumas províncias elas facilitam um pouco a imigração. Então tem muita gente que tenta imigrar pela província e depois, assim que consegue o visto, já sai da província e vai para outra cidade. É isso que o pessoal do processo provincial, é o que eles não querem que aconteça. Que a pessoa use a província como uma porta de entrada. Então eles são muito exigentes em relação a esse aspecto. É por isso que grande parte dos processos provinciais, eles exigem que você tenha uma oferta de emprego de uma empresa da província. Né? Então, você está aplicando para Ontário, você tem que ter uma oferta de emprego de uma empresa de Ontário. Ou você está trabalhando já em Ontário e a empresa quer continuar com você. Né? Então eles querem ter certeza de que você vai se estabelecer na província. Cara, de um modo prático, os processos provinciais, geralmente eles ocorrem para pessoas que vieram fazer faculdade ou vieram com visto de trabalho, né? Quer dizer, elas já se habituaram com a província, já adquiriram uma experiência, já estão na rotina da província, né? Sim, exatamente. Esse é o perfil. Um erro da imigração no passado foi fazer aquele processo, a província de Quebec teve um processo muito popular, né? Que muitos brasileiros imigraram através desse processo. Imigrava para a província de Quebec e depois saía e ia para Ontário, ia para outras províncias. Porque a pessoa estava no Brasil, imigrava e não tinha nenhum vínculo com a província de Quebec e, claro, acabava indo para onde a economia, né, onde
aonde, né, o país aí, onde tem mais chances de arrumar emprego, que certamente não era na província de Quebec. Não, pode ser emprego, pode ser coisa até o inverno, né? Tem muita gente que é muito frio, Quebec, Montreal, a pessoa vinha para Vancouver, né? Diversos fatores. O que a província não quer é que esse tipo de coisa aconteça. Por isso que grande parte dessas categorias que a gente estava citando, você tem que ter algum vínculo. Aí tem que ter alguma oferta, ou aí uma empresa quer que você trabalhe lá, ou você já está trabalhando, ou você estudou num college lá e você está entrando no mercado de trabalho, você entrou num college, você obteve uma permissão de trabalho, você já está trabalhando na província, aí você pode aplicar. Entendeu? Então, inclusive o processo provincial, ele é útil inclusive para quem está com essa ideia do Canadian Experience, né? Porque a gente citou anteriormente a respeito do Canadian Experience que você precisa ter 12 meses de trabalho. Então, se você veio, por exemplo, para British Columbia ou para Alberta, Manitoba, qualquer província, você está estudando na província, fez um college ou uma pós-graduação, você, no caso, tem duas opções. Você pode tanto aplicar para um processo provincial, pelo International Graduate, né, da província, ou você pode obter uma experiência de trabalho e aplicar para o Canadian Experience. Né? Então, para quem está vindo em direção ao Canadian Experience, não esquece que você tem uma outra opção que é o processo provincial de onde você está estudando. Né? Que pode até antecipar a sua imigração sem precisar esperar pelos 12 meses. Não, coincidentemente, cara, eu estava conversando, acho que 2 semanas atrás, com um aluno nosso que está por vir, ele já está traçando um plano, né? Ele está vindo para fazer estudo de trabalho, depois ele tem um plano de aplicar para um college, e aí o plano dele era exatamente esse, né? Aplicar para um college, depois trabalhar, né? Com a permissão de trabalho que o college daria, e aí sim ter aí uma migração através da província aqui de British Columbia. E aí vai de encontro com o que você estava dizendo. Eu falei para ele, caso você não consiga aí uma oferta de emprego, né, você trabalhe, mas a empresa não deseje te contratar, resta também o processo federal, o processo de Canadian Experience. Você não conseguiu uma oferta de emprego da empresa, mas você somou 1 ano de trabalho no Canadá e aí você se enquadraria no processo federal do Canadian Experience. Então, são aí, né, você tem um plano A e B. Para você aplicar para o Canadian Experience, você tem que ter 12 meses integral, né, de trabalho integral no Canadá, em uma das áreas que a gente, né, dos NOC 0A ou B. Né, é importante que a gente deixe. Mas, assim, como a gente tem um podcast, como a gente citou, o podcast 41, sobre o Canadian Experience, a gente explicou bastante essa questão de qual área que você tem que ter experiência, tudo. Então, não esquece que o processo provincial, se você está vindo para cá, você tem o Canadian Experience na mente, não esquece de ver se você não qualifica pelo próprio processo da província. Toda província, ou praticamente toda, deixa eu até... Bom, não vou ver agora, mas toda província aí, diria que 95% aí das províncias, elas têm uma categoria só para os estudantes internacionais. Né? Então é uma outra opção para quem está com o Canadian Experience em mente. Sim, cara, então eu acho que se você não tiver nada para dizer, eu gostaria de... Posso dizer? Deixa eu só fazer uma observação. Tem a província também de Quebec, a província de Quebec ela tem o seu próprio processo, né, que não é o processo federal, e a província de Quebec ela é separada, né, Guilherme, do Canadá, né? Em todos os sentidos aí. Não vai falar mal de Quebec. Não vou falar mal de Quebec. Fica bravo, hein, tem gente que fica brava. Mas Quebec tem o seu próprio sistema de imigração. Então, essa questão aí dos provinciais, ou do federal, do Canadian Experience, não aplica para Quebec. Quebec é uma província do Canadá, mas tem seu próprio processo de imigração, que também tem diversas categorias dentro deles, e a província de Quebec tem como a primeira língua o francês. Então aí seria a única província que basicamente você tem que falar francês. Mas a gente comentou recentemente, porque o Quebec também teve uma mudança nas regras para emigrar para a província de Quebec, e a gente comentou sobre essas novas regras e sobre o processo aí da província de Quebec no podcast 58. Então, se você quiser mais detalhes sobre Quebec, imigração para Quebec, ouça o podcast 58.
Então, Caio, eu acho que a gente destrinchou bem aí as mais de 50 formas de migrar para o Canadá, que basicamente dentro dessas mais de 50 formas de migrar para o Canadá, a gente divide aí em migração familiar, que é você casa, ou você é pai, avô, ou filho de um imigrante ou de um canadense, e a imigração para trabalhadores. Dentro da imigração para trabalhadores se abre um mundo, né? Que você tem o processo federal, para trabalhadores, o processo federal, e os processos, os diversos processos provinciais. Sim, né? porque se você somar, desculpa te cortar, Guilherme, porque se você somar todas as categorias dentro dos processos provinciais, você chega a um número de 40 processos diferentes. Só das províncias. Então é um leque, né, enorme, né? Tanto é que o Canadá recebe aí mais de 250 mil imigrantes por ano. Então, Caio, eu até pediria para você deixar o link para aquele seu post mais antigo das 50 modalidades de imigração. E também, se as pessoas tiverem curiosidade, não sei, para o link das estatísticas, talvez não, acho que o pessoal não quer mais ouvir número. Eu coloco o link para esses podcasts que a gente falou, né, do Federal 4950, o Canadian Experience 41, o Provincial, Quebec, também a gente tem um podcast também que eu comentei sobre o processo provincial, como que eu imigrei aqui para British Columbia, no podcast 39. Eu vou colocar todos esses links no post desse podcast. Perfeito, Caio. Então eu gostaria de lembrar para você aí que já fez sua cabeça, não, eu vou sair do Brasil, eu quero migrar para o Canadá, eu recomendaria você iniciar essa sua longa jornada, a gente sabe que é longa, né? A gente já passou por isso, da melhor forma possível. A melhor forma possível é lendo o nosso e-book. O e-book é gratuito. Você acessa a capa do Canadá para Brasileiros, canadaparabrasileiros.com. Do lado direito vai ter um link para você fazer o download do e-book. Então eu convidaria você a iniciar essa sua jornada lendo o nosso e-book. E também gostaria de lembrar que a gente tem uma área VIP com todos os detalhes a respeito de estudo, imigração, planejamento e trabalho no Canadá. A nossa área VIP é www.canadaparabrasileiros.com/VIP ou mesmo vai na capa do Canadá para Brasileiros, que tem lá o link para a nossa área VIP de assinantes. Sim, que inclusive tem um novo conteúdo sobre emprego no Canadá que a gente lançou no mês passado, que é um módulo novo, que é como você como você encontra, como você pode ter sucesso na sua busca por emprego no Canadá. É um módulo novo com áudios e vídeos aí para esse módulo. Então é só, né, esclarecendo, a gente recebe e-mail, esse módulo novo do VIP de como procurar por emprego no Canadá, como montar um currículo dentro do perfil dos padrões canadenses, ele faz parte da nossa área VIP, você não vai pagar a parte, não é um produto à parte, ele está inserido no nosso produto do Canadá para Brasileiros VIP. Sim, exatamente. Então tá bom, cara, então até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Um abraço. Tchau, tchau.